como a política de seguridade social vem sendo financiada no Brasil. Tá? E aí a tentativa é de desmistificar ou contrapor esse argumento um tanto quanto hegemônico dentro do governo ou dos governos de que a nossa previdência, a nossa política de seguridade social, ela é deficitária. Tá? Sobretudo a previdência. Tá? E aí vocês podem perguntar, mas professor, previdência e seguridade não é a mesma coisa? Não. Tá? Seguridade é algo mais amplo, que vai abranger mais outros dois pilares além da previdência. Tá? Então, vamos iniciar aqui a nossa apresentação com um conceito que é dado pela nossa própria Constituição, o que vem a ser a Seguridade Social. Tá? Então, lá no nosso artigo 194 da Carta Magna, fica claro lá que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações e iniciativas dos poderes públicos, né, e da sociedade para assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, vejam bem que a previdência é apenas um pilar da Seguridade Social, né, conforme lá preconiza a nossa própria Constituição. Então, a nossa apresentação aqui hoje, ela vai se dividir basicamente em 4 blocos. Tá? Esse primeiro bloco aqui, que é apenas apresentar o conceito. Depois a gente entra com um bloco falando um pouco desses pilares. Depois a gente entra falando sobre o argumento do déficit. E aí, finalmente, a gente entra na parte para falar do desmonte desta política. Tá? Então, destrinchando esse conceito lá da seguridade que a Constituição traz, vejam que nós temos aqui 3 pilares, né? Saúde, previdência e a assistência social. Então, eu trouxe aqui para vocês a execução orçamentária do governo federal em 2019, que foi quando eu fiz a primeira apresentação para vocês, e a atual. Tá? Então, vejam bem. Em 2019, nós tivemos uma execução do orçamento público federal na ordem de 2,61 trilhões de reais. Desses 2,61 trilhões de reais, foram gastos com saúde um pouco mais de 114 bi, um pouco mais de 688 bi em previdência, né, 114 em saúde, 688, quase 689 em previdência e 92, quase 93 em assistência social. Esse ano, tá, com um orçamento maior que o orçamento de 2019, né, um orçamento de 3,37 trilhões, nós tivemos um gasto em saúde até o momento de 126,5 para a saúde, previdência 633 e assistência social 138. Aí vocês podem me dizer, professor, então o governo vem gastando mais, alocando mais em seguridade social. Nominalmente, sim. Nominalmente, eu saio de 114 para 126, eu saio de 92 para 138, a exceção fica a Previdência, que recua, né, de 288 para 233. E aí a gente tem o efeito da reforma da Previdência, que faz com que esse valor, recue. Tá? Mas aí, vamos aos cacuetes, né, da economia, né, de quem estuda finanças. Uma coisa é um aumento nominal, tá, desses valores. Outra coisa é a gente fazer a comparação desses valores, parametrizando, né, ou seja, tomando como referência o valor orçado. Tá? Então, se eu gastei, por exemplo, 114 bi em saúde em um orçamento de 2,61, eu tenho um percentual em cima disso, correto? Quando eu gasto 126 em cima de 3 tri, eu tenho um outro percentual.
Tá? Então, se a gente for fazer esse percentualzinho, a gente vai ver que, na verdade, a gente gastou menos em saúde em 2021 do que em 2029, tá? Percentualmente em relação ao total do orçamento. Tá? Se a gente pegar aqui a assistência social, se você for fazer esse percentual, é basicamente o mesmo. Tá? Se gastou aqui 5% do que tinha do orçamento total, aqui vai dar o mesmo 5%. Tá? Aqui, evidentemente, há uma diminuição, e aqui você está uma diminuição de um percentual. Aqui se gastou 6, aqui se gastou em torno de 5. Tá? Então, o que a gente vê é que essa execução orçamentária em cima da Seguridade Social, ela permanece a mesma, quando não há diminuição em algum desses pontos, em algum desses pilares. Tá? Mas, ainda assim, isso não seria suficiente para a gente fazer uma análise mais completa. Tá? A princípio, há um valor aqui significativo gasto em previdência, né, sobretudo previdência, saúde e assistência social. Tá? Então, dito isto, a gente vai entrar agora dentro dos argumentos que o governo utiliza para dizer que esse gasto aqui ele é excessivo e que o orçamento fiscal não o comporta. Tá? Então, vamos enxergar aqui os dados oficiais que tentam argumentar nesse sentido. Ok? Então, entendido que a Seguridade está em cima desses 3 pilares, tá? Entendendo que de 2019 para 2021 esse gasto se mantém praticamente o mesmo, né? Uma oscilação a menor, sobretudo na Previdência, e aí nós temos a reforma da Previdência, que é responsável por isso. Vamos entender agora como é que é construído esse argumento do déficit previdenciário. Tá? Por que eu estou enfatizando na Previdência? Porque a Previdência é o maior nível de gasto dentro da Seguridade Social. Né? E é esse argumento que o governo usa para dizer que ele é deficitário e que o orçamento não comporta esse tipo de gasto. Então, vamos lá. Esse gráficozinho aqui, cheio de linha, cheio de número, vai mostrar o nível de arrecadação líquida, tá, da Previdência e a despesa com os benefícios previdenciários. Isso aqui nos últimos 25 meses, tá, a partir de janeiro de 2019. Esses dados estão deflacionados pelo INPC, que é um índice de inflação, e esses valores aqui tá colocado na casa dos bilhões de reais. Então, vejam bem, essa linha vermelha aqui demonstra o nível, tá, de despesa com os benefícios previdenciários. Então, você vai aqui, ó, de 42,5 bilhões, né, até 61,9 bilhões, 62,6 bilhões, que é o maior pico aqui da série. Tá? Então, vejam que esse nível de gastos ele vai oscilando, né? Mas porque a gente tem uma média aí em torno de 40 bilhões de gasto com previdência. A linha azul é a arrecadação líquida, né? Que vocês podem perceber claramente, não precisa ser economista para entender isso, que a linha azul está sempre abaixo da linha vermelha, ou seja, se arrecada menos do que gasta, né? Do que se gasta com os benefícios previdenciários. Logo, olhando para esse gráfico, a gente consegue concluir, sim, há um déficit, né? Eu tenho uma despesa maior do que o que eu consigo arrecadar, ok? Primeira informação. Aí vem a composição dessa arrecadação líquida, né? A arrecadação lá com a Previdência, que é a arrecadação corrente, a recuperação de crédito, né? A cobrança lá dos devedores da Previdência e transferência a terceiros. A mesma coisa, nos últimos 25 meses, a partir de janeiro de 2019, e tudo deflacionado. Então, a gente percebe que a arrecadação corrente é o maior nível da composição da arrecadação líquida previdenciária. Né? Você vê que essa linha vermelhinha aqui, ó, está bem acima das demais. Né? Quem são as demais? As demais é a linha azul, que corresponde à recuperação de crédito, que a recuperação de crédito é cobrar de quem está devendo. Tá?
E aqui embaixo a gente tem a transferência a terceiros, tá? E podem ver aqui, são valores negativos. Então a gente percebe o seguinte, ó, eu tenho uma arrecadação líquida corrente, uma média aqui de 33, 32, né, bilhões, e eu tenho um nível de recuperação de crédito muito abaixo disso, né, que fica aí numa média de 1 bi. Então, a gente já começa a perceber o seguinte, ó, se há um déficit, há também uma deficiência por parte do governo no que se refere à arrecadação, sobretudo na fiscalização e na cobrança daqueles que têm débito junto à Previdência. Tá? E aí você pode me perguntar, sim, professor, mas quem é que deve a Previdência? Quem são os devedores? Não sou eu, nem são vocês, nem são os pais de vocês, nem é o cidadão comum. Olha só aqui, a galerinha que deve à Previdência. Tá? Empresas, né, grandes empresas, muitas delas já não existem mais, já faliram, ou estão em recuperação. Tá? Então, por exemplo, nós tínhamos um ranking aqui, esse ranking é de 2019, 2019, tá? Mas ele é basicamente esse, pouca coisa mudou aqui. Tá? O que aconteceu aqui, pelo contrário, é aumentar esse débito, essa dívida. Então, a Varig, né, uma antiga companhia aérea, acho que vocês não pegaram a Varig aqui, que são novos, mas a Varig era uma companhia aérea lá de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que já faliu e que deve à Previdência em torno aí de quase 4 milhões de reais. A JBS, lembra da JBS? Aquela empresa lá de carne, né? Aquele grupo que estava envolvido nos atos de corrupção, aquela coisa toda, deve aqui em torno de mais de 2 milhões à Previdência. E aí vai, tá? A VASP, a Transbrasil, né? Ou seja, tudo companhias grandes, devendo muita grana aí para a Previdência. Perdão, eu falei milhões, mas é bilhões, tá? Porque aqui está na casa dos milhões, então passou aqui do pontinho, é bilhão. Milhão está aqui na casinha menor, tá? Então é muita grana, é 3,8 bi, né? É 2,3 bi, por aí vai. Então vamos ver aqui, por exemplo, nós temos aqui a Vale, nós temos aqui o Bradesco, em Alagoas nós temos a Casal, a usina Santa Rita, né? Banco Santander. Então, não tem nenhum João da Bodega. É tudo gente grande que deve à Previdência. Então, quando a gente volta lá para o slide anterior, e a gente vê que essa linha aqui de recuperação de crédito é muito baixa, é o governo deixando de cobrar essa grana aqui dessa turma, né? Uma turma extremamente rica. Então, não é o trabalhador que ganha o salário mínimo, não é o trabalhador assalariado o responsável pelo rombo na Previdência. Né? A princípio, não é isso que está demonstrando aqui os dados. Tá? Bem, então andando, a gente vem aqui para a composição da despesa, né, com os beneficiários previdenciários. A gente viu lá como é que se dá a receita, né, como é a arrecadação. Vamos ver agora como é que se dá o gasto com a Previdência. Tá? O benefício pagos pelo INSS e as sentenças judiciais. Tá? Isso aqui em bilhões de reais, do mesmo período analisado até agora. Então, vejam que a linha azul são os benefícios pagos pelo INSS, é a grande maioria, tá? E aqui a linha vermelhinha, lá embaixo, é os pagamentos oriundos de sentenças judiciais. Tá? Então, de fato, ó, se você pegar aqui, né, os benefícios pagos, você vai ter aí uma média um pouco maior do que aquilo que é arrecadado. Vamos voltar lá para o slide anterior, mais uma vez. Ó. Aqui eu tenho uma média em torno de 43, 44 bi. No outro, a gente tem uma média de quê? De 33, 34, 32, né? Bi de arrecadação. Então, de fato, há uma diferença, há um hiato entre o que é pago e o que é arrecadado. Tá? Mais uma vez, lembrando que muito dinheiro aí deixa de ser arrecadado pelo governo não estar fazendo a devida recuperação de crédito
daqueles credores que a gente acabou de mostrar no slide anterior. Ok? Então, se a gente pegar esse resultado da Previdência Social, ou seja, eu estou pegando aquele gráfico primeiro, da receita, mais o gráfico segundo da despesa, e estou juntando em um só. E aí a gente consegue ver que de 2017, tá? 2017 até 2019, de fato, esse resultado ele é negativo, ele é deficitário. Né? Isso aqui também é na casa dos bilhões, então ele tem um déficit no início da série de menos, né, 14 bi, chega aqui ao seu pico em setembro de 2018, com 31 bi de déficit, e assim vai. Todo o histórico aqui ele é deficitário. Então, até então, esse argumento que há um déficit previdenciário, né, corresponde aqui à realidade. Vamos lá. Pegando agora o resultado do regime geral da Previdência Social, tá? E pegando a média móvel de 12 meses, que vai de janeiro de 2010 a janeiro de 2019, ou seja, um período aí grande, a gente vai ver o seguinte: essa linha azul corresponde ao regime geral da Previdência urbano, né? Os trabalhadores da cidade. Vejam, né, que aqui é o zero, né? Acima do zero são valores positivos, abaixo do zero são valores negativos. Esse resultado aqui, do trabalhador urbano, veja que ele é positivo em boa parte da série, tá vendo? Ele começa a ficar negativo a partir aqui de 2015, 2016, aqui ele começa a ficar negativo. O rural, que é o verdezinho aqui, ele sempre foi negativo. E por questões óbvias, né? Vocês mais do que eu sabem o motivo do porquê que o resultado da Previdência Rural é negativa. Né? É uma questão aqui da gente estar reparando e estar financiando o trabalhador rural, que muitas vezes não tem como estar dando essa contrapartida. Né? Mas o cara trabalhou, né? O comprovante dele está lá, as mãos calejadas de trabalho. Tá? Então, se a gente soma a linha azul com a linha vermelha, com a linha verde, perdão, o resultado está aqui na linhazinha vermelha, ó, sempre deficitária, né? Extremamente deficitária. Tá? Então, por aqui também a gente consegue identificar que há, de fato, um déficit previdenciário. E aí a gente vai aqui para o valor médio real dos benefícios pagos pela Previdência de 2012 a 2019. Tá? Então, a gente vai ver o seguinte, ó, esses benefícios, eles são, né, crescentes, ó, até 2016 há um movimento crescente do pagamento desses benefícios. A partir de 2016 há um declínio, né, há uma queda, não tão grande, mas há uma queda, e depois ele meio que se mantém ali constante na casa do 1,3 bi. Tá? Mas a gente percebe que há uma variação positiva, tá? De 6,4% do início da série até o final da série. Então, há uma variação positiva aí no pagamento desses benefícios. Tá? Então, ele chegou a 1.324 em janeiro de 2019, o que representou um crescimento justamente de 6,4% em relação ao mês o mesmo mês em 2012, tá? O início da série. Se a gente pegar aqui os regimes próprios, tá? Civis e militares, e pegar o geral, urbano e rural, a gente vai ver aqui aonde é que está esses déficits, tá? E o peso desses déficits. Então, a gente vai começar, a partir de agora, a tentar mostrar que esse argumento do déficit não é bem assim como a turma vem dizendo, né? Essa turma da ortodoxia econômica, do liberalismo econômico, tá? Então, a gente vai mostrar que há um déficit, de fato há um déficit, mas que esse déficit ele tem um peso não tão representativo assim, se comparando com outras despesas. Vamos lá? Então, vamos enxergar isso aqui. Ó. Se a gente pegar o regime próprio dos servidores civis, tá? Ele tem uma arrecadação aqui de 43,1%, isso representa 0,6% do PIB, né? Não é nem 1%, e tem uma despesa de 84,9%. Tá?
o que vai dar um déficit no final de 41,8 bi. Isso nos servidores civis. Esse 41,8 de déficit representa tão somente 0,5% do PIB. Ok? Pegando os militares, é evidente que você vai ter tanto receita quanto despesa menor, porque o número de militares é menor que o número de civis, tá? Mas se você for pegar a proporção de quanto esse déficit da Previdência Militar representa, vocês vão ver que ele tem um impacto maior do que a civil. Enquanto a civil representa 0,5% do PIB, os militares representam 0,6%. Enquanto o civil arrecada 43,1% e gasta 34%, o militar só arrecada 6,5% e gasta 49,5%. Então, proporcionalmente, esses regimes dos militares têm um peso muito mais significativo do que no servidor civil. Ok? Então, se somar civil mais militar, esse déficit chega aí a 84,8%, representando aí em torno de 1,1% do PIB. Ok? Se a gente pegar o regime geral, né, que é o grande, né, que pega todo mundo aí, quem não é servidor civil, quem não é servidor militar, o resto está no RGPS. Se a gente pegar lá o urbano e o rural e somar, a gente vai ter lá um déficit também grande, né, de 241,2 bilhões de reais, o que representa aqui em torno de 3,2% do PIB. Tá? A grande parte desse déficit, nós já mostramos no slide anterior, é referente ao regime rural. Tá joia? Então, a gente está vendo aqui o seguinte, ó, no total aí, esse déficit que o pessoal tanto, né, fala que é o grande vilão, aquela coisa toda, não chega nem a 4% do PIB, né, do regime geral, e se juntar aqui o militar e civil, o servidor público, não dá nem 2%. Então, temos aí algo dentro do PIB não muito significativo. Tá joia? Então, ó, se pegarmos lá o regime próprio civil, militar e o geral, vai dar lá, deu lá em 2020, no ano passado, né, que já foi fechado essas contas, um déficit de 326 bilhões de reais, o que representa 4,3% do PIB. Não chega nem a ser 5% do PIB. Tá? Então, há déficit, sim, há um déficit. Há um déficit, porém, esse déficit, ele não é nada tão expressivo como outros tipos de gastos que nós vamos mostrar daqui a pouco. Tá? E lembrando que muito desse déficit tem a ver com a falta de recuperação de crédito, tem a ver com um grande déficit de uma pequena parcela de servidores militares e uma pequena parcela de servidores civis, se a gente pegar aqui a elite do judiciário, do legislativo, né? E alguns do executivo. O executivo ainda é o que menos gasta ainda dentro da esfera federal. Tá? Então, existe um déficit, porém, a gente sabe muito bem aonde é que esse déficit está localizado. Tá? Com relação ao regime geral, aí a gente tem que dar um desconto, porque aqui é a grande parte da população, sobretudo trabalhadora e assalariada. Tá? Pois bem, dito isto, a gente precisa agora dar nome aos bois. A gente precisa, diante desses números, né, que mostram esse déficit, nós precisamos parametrizar esses valores. Ou seja, não há lógica nenhuma se eu pegar esses valores no déficit da Previdência separadamente e mostrar, e jogar para a sociedade. Ó, tá vendo? É deficitário. Pá, tá aqui. Tá, cara pálida. Mas é deficitário quanto em relação a quê? Tá? Em relação a quê? Isso é importante. Então, se eu pegar as despesas primárias mais juros e encargos da dívida dentro do orçamento público federal
de 2018, tá? Como exemplo, a gente vai ver que, de fato, os benefícios previdenciários representam aqui 40% dessa despesa orçamentária. Tá? Outros gastos com assistência, 4%. Tá? Saúde, 7%. Agora, vejam só aonde é que eu tenho quase esse valor todo aí que nós estamos gastando com previdência, saúde e assistência. Olha só onde é que está, boa parte desse recurso está indo. Juros e encargos da dívida, 19%, mais folha de pessoal, 20%. Tá? Folha de pessoal, temos que ter cuidado de analisar, porque boa parte disso aqui é servidor público, né, que tem um trabalho essencial. Por exemplo, aqui é professores, aqui é a turma da saúde, né, aqui é a turma da segurança pública, que é a grande maioria lá do serviço público executivo. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para juros e encargos da dívida. São 20%. Tá? 20% é praticamente a metade do que se é gasto com previdência social. Isso aqui eu estou falando de 2018. Tá? Vamos voltar, vamos chegar mais para perto aqui da gente. E aqui, pessoal, é 2021. Tá? 2021 não fechou ainda, então é o gasto até o presente momento, até o mês de outubro. Se eu pegar aqui, ó, o valor pago, né, por área da atuação do governo, ou seja, por função governamental, olha só o quanto representa a Previdência Social. A Previdência Social é o verdinho aqui, 19%. Saúde é o roxinho aqui, tá? Cadê o roxinho aqui? 4%. Assistência social é o rosinho aqui, ó, mais 4%. Então, é só somar. 19 mais 8. Né? Agora, olha só quem é esse laranja aqui. Esse laranja aqui, que representa 66% da despesa gasta no orçamento público, é de encargos especiais. Você sabe o que são encargos especiais? É só a gente abrir isso aqui para ver. Então, eu vou abrir. Vou abrir por subfunção. Então, aqueles 66% de encargos sociais nada mais é do que refinanciamento da dívida interna, 40%, mais 16% de serviço da dívida interna. Percebe? Então, olha o quanto está gastando com serviços e refinanciamento da dívida. Dívida essa que ninguém sabe em que pé está. Que para muitos aí isso já foi pago, poderia ser auditado, poderia ser revisto, enfim. Tá? Então, vejam que muito do nosso orçamento está comprometido com pagamento de juros e amortização da dívida pública. Quer ver que é isso? Vamos abrir mais uma vez. Eu vou abrir agora da subfunção, eu vou para programa de governo. Então, vejam que dentro daquilo ali, refinanciamento da dívida interna, eu tenho 40% da própria dívida interna, eu tenho aqui 16% de juros e amortização. Então, é muita coisa, né? A gente está fazendo superávit primário, em cima do superávit primário, para pagar meia dúzia de banqueiros e de credores, que são os detetores da nossa dívida, sobretudo a interna, né? A externa já não é um problema tão grande como foi no passado, mas a interna sim. Tá? Então, isso aqui é pagamento para a galera do Itaú, para a galera do Bradesco, né? Para os grandes do sistema financeiro. Tá? Então, a Previdência tem déficit? Tem déficit. Porém, a Previdência ela cumpre um papel social importantíssimo, sobretudo em um país em desenvolvimento como o nosso. Tá? O que é mais escandaloso, e é que essa turma do mainstream, do neoliberalismo, não fala,
é que a gente destina mais de 50%, mais de 50% do orçamento público para pagamento de juros e amortização da dívida pública. Percebe? Então, é dinheiro que deixa de ir para a educação, para a saúde, para a assistência social, para pagar, para refinanciar dívida interna. Aí vocês podem perguntar, mas professor, mas não tem que pagar? Tem que pagar. Mas tem que rever esses valores. Tem que rever a prioridade. Né? Sobretudo em momentos de crise como a gente está vivendo. Tá? Então, tem que se rediscutir essa dívida. Essa dívida não pode simplesmente ser paga pelo povo brasileiro à custa de superávites primários cada vez mais apertados e à custa de corte de despesas orçamentárias que são para ofertar bens e serviços públicos à coletividade. Mais uma vez, esses valores é em cima de quê? Tá? Esses valores em cima de um PIB, aqui são valores de 2020, tá? De um PIB de quase 8 bilhões, tá? De uma receita corrente líquida de 870 bi e de um crescimento de PIB aqui que girou em torno de 2,3% e que não se concretizou, na verdade. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho despesas primárias representando 19% do nosso PIB, tá? Temos a rolagem da dívida representando 12%, amortização dessa dívida 3,6% e juros 5,4%, mais outras despesas financeiras, tá? 2,7%. Então, se a gente somar aqui 12 mais 3,6 mais 5,4 de juros, mais outras despesas financeiras, isso aqui dá bem mais do que está sendo gasto com as despesas primárias líquidas, que é pessoal, previdência, as despesas discricionárias, que são aquelas, né, que são executadas no orçamento público, gasto com educação, com saúde, com assistência, coisa e tal. Então, gente, essa questão da defesa desse déficit dentro do regime previdenciário, ele é um argumento extremamente falacioso, tá? Porque ele existe, nominalmente ele existe, mas existe um comprometimento da nossa política econômica com outro tipo de despesa que concentra a riqueza na mão de poucas famílias, né? Que é justamente o pagamento disso aqui, né? Dívida, amortização e juros. Tá joia? Então, isso aqui é que tem que ser discutido e rediscutido. E não simplesmente chegar e propor uma reforma da Previdência extremamente perversa para o trabalhador, propor uma PEC de corte de gastos, onde você vai comprometer um sistema público de saúde e de educação e de seguridade já extremamente subfinanciado, em razão de um superávit primário para fazer poupança para pagar juros de dívida para meia dúzia de banqueiros. Tá? Então, essa é a grande questão que tem que ser discutida. Tá? Ninguém está falando que não há problemas nas contas previdenciárias. Há. Tá? Mas há uma questão muito mais importante e que deve ser discutida, porque é um tipo de despesa que não traz contrapartida social nenhuma à coletividade. Concordam comigo? Que é esse gasto aqui entre rolagem da dívida, amortização e juros. Tá? Bem, então só para vocês terem uma ideia, tá? Um parâmetro de comparação, olha só o quanto representa dentro do orçamento e dentro do PIB algumas despesas que essa turma gosta de gritar por aí, que é o que impede o crescimento, o desenvolvimento do país, né? Que o gasto público é demais, que tem que enxugar o gasto público, que o governo não pode gastar tanto, que o governo não pode intervir na economia, né? Porque para essa turma, o gasto público para atender ao pobre, ele é proibido, né? Ele é uma heresia, não pode. Mas gasto
público para financiar a Bolsa Banqueiro, isso aí pode. Isso aí você não vê ninguém na imprensa especializada a criticar, né? A galera não critica isso, está todo mundo aí caladinho. Mas vamos lá, vamos mostrar aqui os números, né? Previdência Social, tá? 677 bilhões. Opa, é dinheiro pra caramba. É, dinheiro pra caramba. Esse dinheiro pra caramba representa 32,5% do orçamento e 8,9% do PIB. Lembrando que essa previdência tem um papel social, tá? Pessoal, gasto com pessoal. Gasto com pessoal representa 16,5% do orçamento e 4,5% do PIB. Tem países do primeiro mundo que gastam muito mais em proporção em relação ao PIB com o profissionalismo do que a gente. Tá? E são países desenvolvidos. Transferências constitucionais, tá? Isso aqui não vai bater muito em cima. A transferência constitucional são aquelas transferências FPM, FPE, SUS, enfim, tá? Representa 3,7% do PIB, tá, né? Não é nada tão extraordinário assim. Investimento em infraestrutura, que é algo muito importante, não chega nem a 3% do PIB. Seguro-desemprego, 0,5% do PIB. O BPC, 0,8% do PIB. Bolsa Família, né? O pessoal gosta de xingar, gosta de falar do Bolsa Família, quer dar dinheiro para vagabundo, para preguiçoso. Olha aqui, ó. Não chega a 0,4% do PIB. Tá? É 1,4% do orçamento. E um programa extremamente importante para garantir o nível de subsistência das famílias vulneráveis. Abono salarial, né? 0,3% do PIB, 1% do orçamento. Minha Casa Minha Vida, que é um programa de infraestrutura para garantir a casa própria à população de baixa renda. Não chega nem a 0,1% do PIB. É 0,1% do orçamento. Tá? Perdão. Aí vem fundo para as eleições, fundo partidário, tudo isso aí é insignificante dentro daquele grande volume de recursos que está sendo destinado para pagamento de juros e amortização da dívida pública. Como é que a coisa funciona? Tá? A coisa funciona o seguinte: a gente financia os gastos públicos através da receita pública, correto? Essa receita pública é aquilo que a gente chama de contribuições, taxas e impostos. Quando esse nível de receita ele é insuficiente, o que acontece? O governo vai buscar formas de financiar esse gasto. Como é que ele vai financiar esse gasto? De duas formas. Ou ele vai ao mercado e contrai dívida, tá? Buscando empréstimos, ou ele lança títulos públicos via Banco Central, tá? Geralmente esses títulos são lançados no mercado primário, né? Lá para a empresa, para os investidores, e esses títulos vão ser remunerados por uma taxa de juros que o governo vai bancar. Tá? Então, é dessa forma que o governo acaba financiando os seus gastos. Só que essa lógica aí de financiamento, ela tem um impacto sobre a política fiscal extremamente perverso. Porque para você garantir a emissão ou a compra desses títulos, você tem que garantir uma taxa de juros elevada. Porque a taxa de juros é o prêmio pago para quem vai adquirir esse título. Tá? Então, você começa aí a girar, né, dentro da economia uma coisa que vai de encontro à perspectiva de investimento por parte do setor privado, por exemplo, uma vez que taxa de juros alta inibe o nível de investimento privado. Tá? Então, esse é um ponto. Entendido isso, vamos ver aqui como é que está configurado esse desmonte da Seguridade Social. Tá? Então, aí eu estou partindo aqui para o final da apresentação.
mostrando como é que se dá esse desmonte. Então, vamos lá. Primeiro, precisa entender o seguinte: o que financia o gasto público, sobretudo também com seguridade, é a intervenção do Estado na economia via política fiscal. Tá? Essa política fiscal ela é dividida em duas outras políticas: a política tributária e a política orçamentária. Tá? Porém, essa política fiscal ela tem sido aplicada de forma restritiva desde 2015 para cá, né? Com a ruptura institucional lá do governo da Dilma, essa política fiscal ela tem se tornado restritiva. O que é isso? Tem se cortado gastos, ou seja, tem se cortado da política orçamentária e tem se feito renúncias tributárias sobre contribuições sociais, e aí pelo lado da política tributária. A questão é que nossa política orçamentária tem priorizado, durante muito tempo, a prática desses superávites primários. O que é superávit primário? Entendam, como uma poupança. Tá? Eu enxugo, corto os gastos, mas esse corte de gasto que eu fiz, que gerou essa poupança, não é para reverter em política social. É para reverter em quê? Em pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública. Tá? Então, o governo federal vem se apropriando das contribuições sociais destinadas à Seguridade justamente para fazer esse superávit, tá? E garantir esse pagamento de juros e encargo da dívida. Ou seja, o esvaziamento permanente do financiamento da Seguridade Social, deixando os recursos públicos liberados para os condutores das políticas econômicas atenderem sempre os interesses do capital. E, sobretudo, do capital financeiro, que é quem vem, na verdade, financiando aí os governos. Tá? Então, olha só como essa engenharia é perversa. Tá? Se aplica uma política fiscal restritiva, reducionista, né? com aquele argumento que tem que diminuir os gastos públicos, o governo, quando gasta demais, isso impede o desenvolvimento e o crescimento do país. Ok. Só que essa poupança que está sendo feita é para garantir pagamento de juros e encargos da dívida pública. Dívida essa que precisa ser urgentemente auditada e verificar até que ponto a gente já não honrou com esse compromisso. Tá? Então, esse aqui é o modelozinho, tá, de política econômica que vem se aplicando no Brasil já há um bom tempo, sobretudo com a aplicação daquilo que os economistas chamam de tripé macroeconômico, que é a sustentação das metas de inflação, a sustentação desse superávit primário e a garantia do câmbio flutuante. Né? E o câmbio flutuante, a gente vê o quanto isso tem impactado na economia com a desvalorização do real perante o dólar. Né? Porque isso impacta diretamente sobre a inflação, isso impacta diretamente sobre a nossa dívida também. Tá joia? Então, o que está por trás disso aí? Por trás disso aí é o seguinte, que a gente tem um nível de despesa maior que o nível de receita, que a gente chama de déficit, né, orçamentário. Esse déficit necessita de um ajuste nas contas públicas, né, para fazer com que haja um equilíbrio maior. Tá? Esse ajuste tem sido feito tanto na esfera federal, tanto no Estado, quanto no município, veio justamente através do congelamento dos gastos públicos, através da PEC 241. Né? A PEC lá do congelamento dos investimentos em serviços públicos por 20 anos. Né? 20 anos, são 2 décadas, com gastos sociais, com investimentos públicos congelados, por conta de um superávit primário para garantir, mais uma vez, eu quero repetir aqui, pagamento de juros da dívida pública.
Tá? Bem, então, a sustentação desse discurso público, né, de elevados déficits previdenciários, para justificar as contrarreformas previdenciárias, a PEC 287, né, o ajuste fiscal, a DRU, tudo isso aí é justificado com esse argumento desse déficit previdenciário. Tá? Então, outro grande vilão disso aí tudo é justamente a desvinculação de recursos da União. Isso tem sido importante instrumento do governo federal para retirar recursos justamente das fontes tributárias que são exclusivas da Seguridade para garantir esse superávit primário para pagamento e rolagem da dívida pública. Tá? Então, vamos lá. Temos aí mais um ator, né? Mais uma figurinha aí que entra nessa discussão. A DRU. Tá? Além da política fiscal extremamente contracionista, reducionista, temos também um instrumento de política fiscal chamado DRU, Desvinculação de Recursos da União, que garantem que o governo possa retirar recursos das fontes tributárias, né, que são exclusivas da Seguridade Social, para garantir esse superávit primário, né, que é lá preconizado pelo tripé macroeconômico que tanto esses neoliberais defendem aí, tá, no governo. Então, vamos lá. Nós temos lá a DRU, desvincula, né, as receitas tributárias da educação, saúde, previdência, assistência e tudo mais. Essa desvinculação vem para formar o superávit primário para garantir, mais uma vez, o pagamento de juros da dívida. Tá? Então, a DRU ela tem origem no antigo Fundo Social de Emergência. Esse fundo já permitia a desvinculação de até 20% dos recursos destinados às políticas de segurança social. A partir de 2000, passa a vigorar a DRU, tá? como temos hoje, com as sucessivas prorrogações. Essas prorrogações vai até 31 de dezembro de 23, ou seja, nós temos ainda 2022 todo, e mais 2023 todo, para termos essa DRU aí, retirando dinheiro da Seguridade para garantir o superávit primário do governo federal. Tá? Nesse novo texto lá da Emenda Constitucional 93, que foi editada em 2016, ela amplia de 20% essa desvinculação para 30% das receitas de tributos federais que poderiam ser usadas livremente e altera os tributos que podem ser desvinculados, incluindo aí os fundos condicionais e as taxas de compensações financeiras. Então, vejam como é que o desmonte da Seguridade ele tem sido construído já há um bom tempo. Tá? Veja que eu estou falando aqui desde 2000. Tá? Então, a questão de pôr a culpa simplesmente no déficit da Previdência é muito desonesto intelectualmente, no sentido que você tem, desde sempre, um desmonte muito grande nesse sistema de Seguridade. Tá? Segundo lá o Pochete de Salvador, né, dois autores que se debruçam sobre o tema, eles dizem que a DRU cumpre, historicamente, um papel, uma perversa alquimia, como eles chamam, de transformar os recursos destinados ao financiamento da Seguridade em recursos fiscais para a composição de superávit primário, para pagar juros da dívida. Esses superávites primários, no período de 2000 a 2007, foram obtidos basicamente por meio da incidência da DRU. Olha só que maldade, tá? Isso representou 62,45% do superávit primário do governo federal. Tá? Então, é muito dinheiro retirado do sistema de Seguridade para garantir o superávit primário. Tá? Então, a gente consegue ver, pessoal, que há 25 anos o Brasil compromete 1/3 do seu orçamento público, tá? LOA, Lei Orçamentária Anual, Orçamento Público, com pagamento de juros. É muita coisa, né? É muita coisa. São 2 décadas e meia
que o Brasil vem comprometendo 1/3 do seu orçamento para pagamento de juros de dívida, para garantir o pagamento a meia dúzia de famílias. Tá? Então, em 2015, o pagamento de juros e amortização da dívida representou na ordem de 417 bilhões, ou seja, 23,7% do orçamento executado em 2015 foi com pagamento de juros nominais da dívida. Tá? Esse valor histórico aí já chegou a 501 bilhões, ou seja, 9% do PIB comprometido com pagamento de juros para meia dúzia de bancos. Então, pessoal, a Seguridade Social, a Previdência Social, ela não está como está por conta do trabalhador, né? De forma alguma. Há, sim, uma prioridade de política econômica que não privilegia o gasto social. Essa é a grande verdade. Tá? É só a gente olhar aqui. Ó. Essa tabelazinha 1 aqui, que eu trouxe, mostra, de 2008 a 2016, o total do desfinanciamento do orçamento da Seguridade Social no Brasil. Tá? Então, a gente tem aqui as receitas, né? Na primeira coluna, na segunda, as despesas, e o saldo. Né? O saldo aqui negativo e o saldozinho da RU sempre positivo, ou seja, desvinculando receitas tributárias para esse orçamento, né? Para jogar para o superávit. Então, percebam aqui que eu tenho a DRU e aqui tem as receitas, as renúncias tributárias que eram para vir para esse orçamento da Seguridade, e não vai. Tá joia? Então, aqui eu tenho o total de quanto foi desfinanciado do orçamento da Seguridade Social para garantir superávit primário. Tá? Aqui eu tenho o orçamento de Seguridade por função, tá? Assistência, previdência, saúde, trabalho e o total. Então, a gente vai ver aqui que a assistência é o que tem o menor orçamento, tá? Dentro do governo federal, a previdência é o maior, por questões óbvias, e depois vem a saúde. Tá? Então, na verdade, a assistência social e trabalho, né, o trabalho ainda é menor do que a assistência social. Tá? Então, a gente vê que a prioridade vem sido sempre o pagamento de juros em relação a esse orçamento da Seguridade Social. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui eu estou só abrindo com relação aos tributos, tá? Quais são os tributos que financiariam esse orçamento, né? Taxa tributária, contribuição social, contribuição, financiamento da Seguridade. Então, estou só mostrando como é que isso é composto, tá? Aqui nós temos a participação das contribuições sociais, dos impostos e o total dos gastos tributários dentro de período aí de 10 a 16, tá? A parte mais escurazinha aqui é a contribuição pessoal e a clarazinha são os impostos. Então, pessoal, para finalizar, tem aqui a questão déficit da Seguridade Social em 2018, tá? Eu peguei como exemplo, que representa 2,5% do PIB sem a DRU. Com a DRU, isso vai para 4,1%, né? Quase que dobra. Não chega a dobrar, mas quase que dobra. Então, o que a gente consegue falar disso aí, pessoal, é que há, sim, um déficit, tá? Porém, esse déficit, ele está muito mais relacionado e vinculado à política econômica adotada pelo governo federal, sobretudo a política fiscal acionista para garantir sempre o superávit primário para pagamento de juros da dívida pública. Tá? Então, eu acho que era isso aqui que eu tinha para falar para vocês, tá? E estou aberto aqui para perguntas e comentários. Obrigada, professor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Primeiro, uma pergunta em relação a casal, porque foi privatizado, né? E agora está a Equatorial.
Aí, em relação a essa dívida, como fica? E queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre a previdência complementar, que não é muito falada, muita coisa, né, que não é muito falada, que devia ser debatido, devia ser discutido, mas queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre isso. Perfeito. Com relação a casal, quando a equatorial ela compra, né, ela adquire, quando é privatizada, ela assume ativo e passivo da casal. Né? Então, essa dívida previdenciária, com certeza, a equatorial teve que assumir e, com certeza, ela deve ter judicializado isso. Né? Sem dúvida alguma, isso deve estar judicializado e deve estar sendo aí negociado na justiça de que forma a equatorial vai ter que honrar esse passivo. Né? Não sei dizer exatamente o que pega isso ano, né? Teria que investigar isso, né? Teria que olhar, mas como é que funciona é assim. Quando você privatiza, tem a privatização, você não assume só o filé, tem que assumir também o osso do negócio lá. Né? Então, tanto passivo quanto ativo quanto passivo, isso vai no bolso da negociação. Não sei de que forma isso foi negociado, não há privatização, de que forma o governo da Bolsa negociou isso, não sei. Seria um objeto de pesquisa, de investigação interessante a se fazer, tá? Mas é isso. Com certeza, isso deve estar aí judicializado. Né? Quanto à previdência complementar, é o seguinte, a previdência complementar é uma forma de que o mercado encontrou de vender ativos financeiros. Né? Como ela sabe que boa parte da classe média, da classe... eu não digo nem a classe mais alta, né? Porque essa aí vive de dividendos, ela não liga muito para a previdência, ela vive de juros, né? De aplicações, enfim. Mas boa parte da classe média, ela embarcou nessa coisa da previdência complementar. Então, você vai ao mercado, compra lá um título de previdência privado, tá? Banco do Brasil, né? Previ, Bradesco, qualquer um desses aí. O que é que você está fazendo? Você está dando dinheiro para esse banco, para esse fundo, né? Um fundo de investimento, que ele vai estar gerenciando esse fundo para daqui a 30, 40 anos, depende do tipo de plano, você ter o seu benefício. Então, digamos que você invista lá, sei lá, R$1.000 por mês. Tá? Durante 20 anos, isso vai dar lá, sei lá, 200 mil, 300 mil. E a partir desse montante, você vai ter direito a uma renda, sei lá, de R$1.500 mensal. Qual o problema disso? O problema disso é que o fundo que você colocou, ele pode quebrar, correto? E se ele quebra, já era. Nem a aposentadoria, nem a sua poupança. Ela foi embora. Então, tem que ter cuidado, né, com relação a esse sistema de previdência complementar. Hoje em dia, ele não vale tanto a pena por conta da indexação dele. Tá? A indexação dele dá uma rentabilidade muito pequena ainda, então você acaba pagando muito durante a sua vida ativa e vai tirar lá muito pouco no final. Porém, é uma alternativa de complementação àquela previdência lá do INSS. Porém, o pequeno trabalhador, o cara que vive de estado mínimo, ele não tem condições de fazer uma previdência complementar, é muito difícil. Né? Ele não vai ter esse pedaço aí para poder estar pagando todo mês, fora o que já é descontado dele da Previdência. Então é isso. A complementar atinge uma pequena parcela ainda da sociedade, tá? Quem tem condições de fazer essa poupança, porque é uma poupança. Tem risco? Tem. Tem risco porque esse fundo pode quebrar. Né? Esse fundo pode quebrar e você ficar sem seu dinheiro. Então, é uma tentativa do sistema privado tentar cobrir um pouco desse sistema público. Tá? Então, é um pouco disso aí a previdência complementar. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, professor. Outra colocação que eu queria fazer é em relação à auditoria pública, né? Que o Victor, ele sempre fala nos encontros do GES, nos espaços que ele está,
que a gente cobre essa auditoria, porque a gente não sabe em que pé tá as coisas. E eu fico muito inquieta quando eu ouço o senhor, quando eu ouço outras pessoas que falam disso, e a gente se sente de mãos atadas, vendo tanta coisa e o que a gente pode fazer. Mas esses espaços, eu acredito que é de fortalecimento, e assim, a gente tentar se organizar mesmo em grupos de pesquisa, de extensão, que se comprometam a, a levar o conhecimento mesmo. Porque a gente faz aqui, eu digo sempre, um papel de formiguinha, e que não dá para a gente fazer tudo, não dá para a gente fazer nada sozinho. E a gente estando num centro acadêmico, em qualquer grupo de pesquisa, a gente está mais organizado para depois se organizar em movimentos maiores. Os meninos falaram no encontro anterior dos processos de conferência, da assistência, da saúde. Então, todos esses espaços, como a Seguridade Social, né, é o tripé. Então, todos esses espaços são de fortalecimento e acesso à informação. E daí é papel nosso levar esse conhecimento para mais pessoas possíveis, né? Porque é como o senhor fala, o senhor se sente na responsabilidade de passar para a gente, por mais que não seja da mesma unidade, e a gente tem que se sentir responsável para levar para outras pessoas. E tá aqui o GES mesmo, como, tipo, tem alguma ideia, a gente pode fazer alguma coisa, alguma ação, pode contar com o grupo. Eu sei que pode contar com o professor. Gostaria que mais pessoas fizessem perguntas, fiquem à vontade, podem perguntar no chat. E daí, pedir para o senhor no outro encontro, né, para falar um pouquinho do Lapa, mas que fale novamente, tem novatos aqui de serviço social. Tinha muita gente no tempo do estágio e com outras coisas, né? Mas que possa conhecer mais um pouquinho o grupo, mesmo que não consiga participar de algum encontro. Mas a gente tem ciência das atividades que acontecem, né, na UFAL, que é nossa. Perfeito, perfeito. Primeiro dizer Raina, que você está certíssima, tá? Conhecimento é poder. Né? Então, quanto mais conhecimento, a gente está detendo o poder. Né? Conhecimento, estudo, informação, tudo isso é poder na mão da coletividade. Então, quanto mais disseminar conhecimento, disseminar estudos sérios, a gente está disseminando poder na mão da sociedade. Isso é importantíssimo. Esse papel de vocês aqui é extremamente importante, de fazer esse diálogo, né, com a comunidade acadêmica, de trazer professores de outras unidades. Tá? Não se acanhem. Aqui não existe professor de Arapiraca, Palmeiras, é professor da UFAL e estudante da UFAL. Tá? Então, vocês são meus alunos, eu sou seu professor. Assim eu vejo. Tá? Independente do curso que vocês estejam, na unidade que vocês estejam. Quem mandou por mim, estarei presente. Eu acho que esse é o meu papel, é o papel do professor. Falando um pouco do LAPA, para quem não teve lá em 2019, o LAPA é o Laboratório de Administração Pública Aplicada, foi criado por mim e por mais um conjunto de professores lá do campus de Arapiraca, do curso de Administração Pública, para justamente desenvolver pesquisas acadêmicas em torno dessa área da administração pública. Tá? E aí a gente desenvolve pesquisa dentro da área de desenvolvimento regional, da administração pública social, enfim. É tentar entender um pouco a nossa realidade local, tá? Tanto de Alagoas, quanto do Agreste, quanto do Nordeste, quanto do Brasil. Então, a gente está lá tentando, né, a duras penas, fazer pesquisa no Brasil, que a cada ano está mais difícil, com os cortes no orçamento do CNPq, da CAPES, do MEC. É extremamente difícil fazer, mas o LAPA está aí, ele já está certificado no diretório do CNPq, é oficial. Tá? Nós temos hoje 2 projetos PIBIC rodando, um sob minha coordenação e outro sob coordenação do professor José Rodolfo de Lima, também professor lá do curso de Educação Pública. Temos alguns trabalhos já publicados,
tá, dentro do LAPA. Temos uma série de seminários que é realizado para discutir questões, né, ligadas ao laboratório, que é feito periodicamente. Tá? Depois me lembra, Raine, de mandar, quando tiver seminário, mandar o link para o GES, para vocês divulgarem aí. Quem quiser participar, pode estar participando. Caso vocês queiram estar pesquisando, escrevendo, submetendo trabalhos, artigos em congressos, em revistas, sobre alguma área de interesse do LAPA, nos procure. Tem professor para orientar, tem professor para poder escrever com vocês, submeter os trabalhos. Tá? Querem apresentar algum seminário, fazer alguma palestra de algum tema relevante, pode usar também o espaço do LAPA para fazer isso. Tá? É só entrar em contato com a gente, ver lá o nosso calendário e a gente fazer esse diálogo, essa interlocução. E é isso. Quem tiver interesse de participar, me procura depois, tá? Eu mostro quais são as ações, quais são as linhas de pesquisa, o que é que precisa para se iniciar o laboratório. E é isso, é trabalhar com iniciação científica. Basicamente isso aí. Obrigada, professor. Eu só queria que o senhor pudesse resumir um pouquinho sobre o tripé macroeconômico e o que ele influencia na economia. Fiquei um pouco em dúvida. Por favor. O tripé macroeconômico, deixa eu ver se eu consigo ajustar isso para cá. Ver se vocês conseguem enxergar aqui esse quadro. Então, o tripé macroeconômico, ele está baseado, tá, nessa seguinte estrutura aqui. Tá? Metas e inflação. O que são metas de inflação? Metas de inflação é uma meta que o governo estabelece para dizer o seguinte, a inflação não pode sair de determinado nível percentual durante o ano. Para garantir essa meta de inflação, é preciso que o governo também garanta um controle sobre taxa de juros e moeda para que a demanda não aumente muito e nem a oferta de moeda aumente muito. Esses são dois motivos pelos quais a inflação pode ser descontrolada. O que aconteceu agora? Por que a inflação voltou com força agora, sobretudo em combustíveis e alimentos? Sobretudo, a questão de alimentos e combustível é uma questão de inflação, não de demanda, mas uma inflação de oferta. Uma inflação que é baseada nos custos de produção. Tá? Muito baseado na questão do câmbio, que é um outro tripé do macroeconômico, que é o câmbio flutuante. Ou seja, o governo está seguindo um receituário internacional, dizendo o seguinte, câmbio não pode ser manipulado pelo Banco Central. O câmbio tem que seguir as oscilações do mercado internacional. Então, quando isso acontece, a gente está abrindo mão de controlar o nosso câmbio para impedir níveis tão altos de desvalorização cambial como nós estamos tendo agora. Né? Por exemplo, nós temos o dólar a 5,60, alguma coisa real. Então, isso impacta diretamente no nosso nível de dívida, uma vez que nossa dívida está lastreada lá em dólar, e também impacta no nosso nível da balança comercial. Tá? Porque quanto mais caro for o dólar, mais caro fica para fazer importação e mais barato fica para exportar. Né? Então, você acaba invertendo aí o sinal da nossa balança comercial. E o outro tripé tem a ver com o superávit primário, que é justamente aí onde pega a política fiscal. Né? O que é o superávit primário? O superávit primário é a poupança que o governo faz, o corte de gastos que o governo faz, em detrimento de uma reserva financeira, uma poupança, só que esse dinheiro que está sendo poupado, ele não vai para gastos discricionários ou gastos sociais. Ele vai justamente
para compor o pagamento dos juros e amortização da dívida pública. Então, esse receituário do tripé macroeconômico, ele é um receituário que vem lá desde o Fernando Henrique Cardoso, tá? Em 95, que é um receituário neoclássico, né? Vindo lá dos economistas do mainstream, tá? Que diz o seguinte, ó, o Estado tem que intervir o mínimo possível na economia. Então, quanto mais gasto tiver o Estado, maior é a dívida pública. Eles entendem que, ao se aumentar o gasto, você acaba inflacionando a economia. Só que tem uma outra teoria, a teoria keynesiana, que vai dizer o seguinte, não é bem assim. O gasto público ele não é um vilão, como o pessoal da escola neoclássica tanto prega. Em momentos de crise, em momentos de recessão, o gasto público tem um papel anticíclico extremamente importante para você garantir a oferta de serviços e bens públicos e a oferta de emprego na economia. Percebe? Então, é claro, não é a qualquer momento que você vai impulsionar o gasto público, mas em momentos de crise, você precisa impulsionar esse gasto para garantir isso aqui, ó. Nós temos aqui a demanda agregada, tá? Essa demanda agregada é o que vocês conhecem por PIB, tá? Ou crescimento, ou renda. Ela é composta pelo consumo das famílias, mais o investimento privado, mais os gastos do governo, mais a balança comercial. Agora, então, quando a gente fala em aumento do gasto do governo, que é o G aqui, ó, ele tem um impacto positivo, vou sinalizar aqui mais, ó, sobre a demanda agregada. Percebe? Então, sobre o PIB, sobre o crescimento. Então, se eu tenho uma economia desaquecida, é preciso que eu fomente gasto do governo, é preciso que eu fomente o consumo das famílias, é preciso que eu fomente o investimento privado para que essa economia volte a crescer. Então, o tripé macroeconômico, ele acaba engessando a economia, freando a economia, naquela máxima de que o Estado deve ser mínimo, não deve intervir na economia. Tá? Então, não deve intervir na economia porque eles querem garantir o pagamento de juros e dívida para meia dúzia de bancos. Essa é a lógica. Tá? Isso foi assumido desde 95 e até hoje não foi retirado. Nem o governo do Lula, nem o governo da Dilma acabaram com essa coisa do chamado aí de tripé macroeconômico. Né? Que é uma forma também de se sinalizar para o mercado que não vai haver ruptura de contrato, né? Não vai haver irresponsabilidade fiscal. E aí você consegue acalmar o ânimo dessa turma e garante um nível mínimo de governabilidade. Mas é evidente que, em momentos como estamos passando agora, esse tripé macroeconômico, sobretudo no tripé do superávit primário, tem que ser revisto. Tem que ser revisto. Eu não sei se eu respondi, Evelyn. Respondeu sim, muito obrigada. Disponha. Professor, o senhor poderia falar um pouco mais sobre essa arrecadação corrente, porque eu fiquei com dúvida em relação ao conceito. O que seria essa arrecadação corrente? Perfeito. A arrecadação corrente é a arrecadação feita das contribuições de quem está no regime de previdência. Tá? Então, quando a gente trabalha, a gente não contribui para a previdência diretamente, não é descontado lá no contra-cheque, o percentual da previdência, uma parte é paga pelo empregado, outra parte é paga pelo empregador. Né? No meu caso, o servidor público, no meu contra-cheque vem lá, tantos mil lá da previdência. Né? Eu estou descontando diretamente no meu contra-cheque na fonte. Então, esse volume que é descontado do salário dos trabalhadores é a contribuição corrente. Tá? Tanto de servidores públicos quanto de trabalhadores do setor privado, todo mundo contribui para o regime de previdência, seja próprio, seja geral. Tá? Então, esse montante arrecadado, descontado diretamente na fonte, é o que a gente chama de arrecadação corrente. Pronto, Ficou claro? certo. Obrigada. Ficou sim.
Outra questão era que eu gostaria de perguntar era em relação a que material ou site o senhor indica que a gente esteja se atualizando, né? Porque, assim, os valores mudam de ano para ano e aí há muitas mudanças ao longo do ano, né? Como até o próprio Bolsa Perfeito. Família mesmo, que foi uma surpresa. E aí eu queria saber o que o senhor indica para a gente estar se atualizando, buscando mais conhecimento sobre essa temática. Perfeito. Ó, existem diversos canais, tá? Eu vou indicar um que consolida um pouco de todos esses aí que tem as informações mais agregadas, tá? Que é o Portal da Transparência do Governo Federal. Entra no Portal da Transparência que vocês vão ter lá todas essas informações, inclusive com a possibilidade de estar simulando o que vocês querem, tá? Eu quero o nível de despesa por função, eu quero o nível de despesa por subfunção, eu quero a despesa com previdência, eu quero a despesa com saúde. Vocês conseguem tudo isso lá. Portal da Transparência, Governo Federal. Tá? Mas se quiser ter esses dados mais desagregados, né, direto da fonte que originou, aí vai ter o Ministério da Economia, basicamente a Secretaria do Tesouro Nacional, vai ter também o portal da CGU, da Controladoria Geral da União. É basicamente isso, porque antigamente você tinha Ministério do Planejamento, Fazenda e Previdência, né? Aí você tinha os portais separados. Como o Ministério da Economia agregou tanto planejamento quanto previdência, está tudo no Ministério só, aí você acha tudo lá, ou na economia, mas aí tem que ter uma certa familiaridade para atrás desses dados, né? Que é meio que uma caixa preta, e aí eu sugiro que vá direto no portal de transparência, porque está mais fácil de manipular, tá? Portal da Transparência, Governo Federal. Pronto, obrigada. Nada. Depois, se alguém quiser mandar uma pergunta, ou tirar uma dúvida, ou conversar sobre o tema, pode me mandar um e-mail, tá? Eu, bruno.seton@arapiraca.ufal.br. Pronto. Tá aí no chat, tá? Esse é meu e-mail. Posso não responder no mesmo dia, na mesma hora, mas eu respondo. Tá? É muita coisa no e-mail, então eu respondo. Pronto, professor. Então é isso, pessoal, dizendo que ficou claro. Assim, não tinha dúvidas da importância desse momento. Tanto é que foi um replay. E fica o recado, pessoal. Se organizem, tentem participar do máximo de encontros possíveis. Se puder, entrar num grupo, ficar organizado, para que a gente se una enquanto categoria profissional, enquanto universitários, enquanto graduandos, porque a gente se fortalece. E, assim, é uma responsabilidade grande estar à frente de alguma coisa. E eu fico muito feliz, acredito que o professor Bruno também, de ter gente interessado na temática, de ter gente interessado em divulgar, em conhecer mais. Então, pode fazer suas considerações finais, professor. Mais uma vez, muito obrigada. E obrigada a todo mundo que esteve até aqui. É joia. Então é isso. Eu quero mais ou menos agradecer o convite, tá? Contem sempre com a minha participação, em qualquer momento, para qualquer tema aí que esteja no meu alcance, evidentemente, eu estarei sempre contribuindo aí com vocês quando possível. Tá joia? Boa noite a todos e vamos lá, vamos em frente, vamos estudar, vamos fazer nossa parte. Nossa parte é essa, é provocar, estudar, compreender e estar cobrando lá de quem merece ser cobrado sobre essas coisas, né? É isso. Tchauzinho, pessoal.